Bom, pessoal, para darmos início à nossa disciplina de laboratório de software, tal qual todas as outras disciplinas que vocês irão fazer agora no terceiro ano, nesse primeiro semestre, são disciplinas de caráter prático, ok? Laboratório de software, laboratório de hardware e laboratório web, todas elas são de caráter prático, onde vocês elaborarão sistemas, sites, colocarão na prática aí, no devido momento, as habilidades com hardware presencialmente e antes virtualmente também. E na disciplina de laboratório de software não vai ser diferente. Porém, nessa primeira parte, vocês irão trabalhar a elaboração de um seminário do qual vocês irão abordar temas aí relacionados ao desenvolvimento de software, formas como os softwares são desenvolvidos. Então, vocês vão procurar fazer aqui, vou fazer uma breve introdução, posteriormente vou mostrar o cronograma das atividades e os temas que serão divididos em equipes para fazer esse seminário, já com o cronograma elaborado. Então, metodologia de software nada mais é do que, ou processo de software, é um conjunto estruturado de práticas ou atividades. Como a gente tem conhecimento, você já tem um pouco dessa prática, elaborar um software, a parte do código ela é uma das últimas partes. Antes de tudo, é necessário ter uma ideia, trabalhar essa ideia, organizá-la e procurar a melhor forma para chegar ao fim, aí sim começar a desenvolver. Antes você tem que estruturar essa ideia, seja ela de forma escrita, seja ela fazendo diagramas de classe, diagramas de objeto, diagramas como fazer um banco de dados, como diagramas de entidade e relacionamento. Tudo isso vem antes da parte de construção do software, sim. Aliás, essas partes já fazem conjunto com a construção do software na parte de código. Ela é uma parte anterior, a parte de projetar o software em si. Então, dentro das atividades associadas, existem, por exemplo, a análise de requisitos e a codificação. Deixa eu só pegar aqui o marcador de texto para ficar melhor. O resultado do processo é um produto, né? Então, todo o resultado dos processos que vocês irão elaborar, aqui dos softwares que vocês irão elaborar, ele é um produto, ele é um resultado final de todo um conjunto de ideias que foram organizadas até chegar ao resultado final. Então, esses processos têm por objetivo a garantia da qualidade do software. Então, quanto mais detalhado, quanto mais trabalhado, quanto mais conhecimento você tiver desses métodos, quanto mais conhecimento você tiver do que é que você vai construir, do software que você vai construir, do programa que você vai construir, maior será a qualidade, menor será o tempo gasto com o retrabalho e mais ágil se tornará aí a construção deste software. Então, embora existam vários processos para o desenvolvimento de software, algumas atividades fundamentais são comuns a todos eles, segundo Somerville, aqui, que é, quando vocês forem dar uma pesquisa lá no seminário de vocês, vão ver que Somerville é uma das autoridades quando se fala de processos de desenvolvimento de software. Então, todo software tem esses 3 pontos aqui específicos, independentemente de qual metodologia venha a ser utilizada. Então, vem a especificação de software, definição das funcionalidades, requisitos e restrições do software. Geralmente é uma fase que o desenvolvedor conversa com o cliente para definir as características do software. Aqui vai ser o primeiro contato. Às vezes você já deve ter ouvido alguém que tem uma ideia para um aplicativo, tem algo para sim. Então esse primeiro contato que você tem conversando com alguém é o contato que vai definir o rumo, aí mais ou menos o que se trata a ideia. Você vai conversar com a pessoa, dar sugestões, ver quais são os pontos que são positivos ou negativos. A partir daí é que vem depois o projeto e a implementação de software, que é o software produzido de acordo com as especificações. O usuário lá naquela conversa que você teve com ele, eu quero que o meu aplicativo ele mande, se for um aplicativo de entrega, ele mande mensagens para o usuário que falta 10 minutos para a entrega dele chegar. Então isso aqui já seria e faria parte, com certeza, da implementação e do projeto do software que vai ser construído. Então, nesta fase, são propostos modelos através de diagramas, e estes modelos são implementados em alguma linguagem de programação. Então, a partir daqueles diagramas que nós tínhamos lá, por exemplo,
diagramas de entidade de relacionamento do banco de dados. Aí a gente teria a elaboração do diagrama de entidade de relacionamento, que aí seria convertido em tabelas, as tabelas de modelo lógico, modelo relacional e aí partir do modelo físico. Então, a linguagem de programação segue o mesmo critério. Depois vem a validação do software. Né? O software é avaliado para garantir que todas as funcionalidades especificadas foram implementadas. Aqui, essa última parte do processo de desenvolvimento vai se encontrar com a primeira. Foi dito aqui, conversado com o cliente, o que, é que ele queria fazer, como ele queria que fosse. Depois de feito, essa parte vai voltar para cima para o usuário validar se realmente foi feito o que ele quis, ok? Então, muitas organizações desenvolvem software sem usar nenhum processo. Pode dar certo, e a maioria das vezes até pode funcionar, porém, se torna bastante custoso quando a gente quer fazer softwares de qualidade. Desenvolver software aí com qualidade. Então, é preciso organizar todo esse processo para que o software seja desenvolvido da melhor forma possível e que também, ao longo do tempo, você tenha acesso a documentos que vão te ajudar a ter uma ideia de como aquele software foi desenvolvido e como ele vai evoluir ao longo do tempo. Então, todo software que não tem uma sistematização, uma organização na produção dele, é de baixa qualidade no final. Então, você vai ter uma ideia, eu só ouvi a ideia do cara, eu vou começar a desenvolver. Mas aí você vai mostrar depois o projeto para o cara, não era bem isso que eu queria. Então, você tem que deixar muito claro para evitar retrabalho e trabalho desnecessário no desenvolvimento de software. Quando vocês estiverem fazendo software de vocês terão que ter essa noção. Detalhar exatamente o que quer, construir baseado naquilo que foi detalhado, descrito em texto, descrito em diagramas, para não se perder durante o processo de construção. Existem vários processos de software definidos na literatura de engenharia de software, que é uma parte específica, inclusive existe uma graduação específica só para isso, que é a engenharia de software, claro que trabalha também com a parte de desenvolvimento e com a parte de processos, né, elaboração de processos ou metodologias de desenvolvimento. A engenharia de software trabalha muito com isso. Então, é comum mesmo algumas organizações criarem seu próprio processo ou adaptar algum processo à realidade. Dos processos que nós iremos ver, todos eles podem ser unidos, vocês vão perceber que eles podem ser combinados, que eles podem ser modificados, não é algo que vai ser sempre fixo. Então, ele pode se adaptar à realidade, de acordo com vocês forem pesquisando. Dentre os vários processos existentes, existem as metodologias tradicionais, que são orientadas à documentação. Então, o único caráter delas é realmente descrever. Minha tela tem que ter esse tamanho, minha tela tem que ter essa cor, minha tela tem que ter os menus tem que estar posicionados na direita, na esquerda. Eu tenho que permitir alguns atalhos que vão ser feitos pelo teclado, pelo computador, ou pelo mouse. Então, isso tudo vai estar descrito em documentos. E as metodologias ágeis, né, que procuram desenvolver o software com o mínimo de documentação. Vocês vão perceber que tem umas que são mais focadas na parte de documentar e as outras que são focadas mais na parte de desenvolver. Mas não, quando eu falo em mínimo de documentação, não quer dizer que não tenha documentação. A documentação em todos esses processos, ela é importante, todas essas metodologias. Porém, aqui ele foca mais na agilidade entre pensou aquela ideia, aquela parte do sistema específico, desenvolveu, depois documenta. Geralmente seguindo essa abordagem. Então, podemos citar alguns processos de desenvolvimento de software. Nos processos de desenvolvimento de software, ou seja, como o software deve ser desenvolvido, existem esses 9 pontos aqui, que é o modelo em cascata, modelo evolucionário, engenharia de software baseada em componentes, modelo incremental, modelo em espiral, HUP, desenvolvimento ágil de software, Scrum e Extreme Program. Todas essas metodologias, elas têm as suas especificidades e possuem, algumas delas são bastante parecidas com outras. Por exemplo, modelo evolucionário com modelo em espiral, modelo incremental com modelo em cascata são bastante parecidos de acordo com vocês forem pesquisando, tá?
E o interessante também é que essas metodologias, elas podem ser utilizadas em qualquer área. Eu estou falando aqui de desenvolvimento de software, mas elas podem ser utilizadas, por exemplo, quem utiliza Extreme Programming no dia a dia, a Globo, por exemplo, na organização do jornal, é muito comum eles utilizarem essa metodologia aqui de organização das atividades ao longo do dia, de como as coisas irão acontecer. O Scrum, ele pode ser utilizado em construções, engenharia, projetos de engenharia. E isso tudo, todas essas metodologias podem ser aplicadas em, claro, exceto engenharia de software baseada em componentes, que é algo muito mais específico, e desenvolvimentagem de software também, que é mais específico da parte de TI. Mas as demais têm aplicações em qualquer área do conhecimento. Pode ser na área administrativa, pode ser na área até mesmo da saúde, na medicina. Isso tudo são métodos para organizar e agilizar os trabalhos, tá? E a gente não vai detalhar mais, eu não vou detalhar mais cada um desses pontos para vocês, porque vocês se darão a esse trabalho, de acordo com o que eu vou mostrar aqui no nosso cronograma que eu elaborei aqui. Deixa eu ver, pronto. Como é que vai ser as atividades? Vocês vão elaborar, vou mostrar aqui a atividade, ó, o arquivo que eu vou postar para vocês, o material, vai seguir a apostila, vocês de laboratório de software, e eu fiz aqui que pelo menos cada grupo tem que ter 5 componentes, esses 8 pontos aqui, 7 pontos aqui, vão ter 5 pessoas que vão elaborar esse seminário, e o Scrum e XM Program vão ter 4, para fechar aí os 43 alunos, tá? Então, faça essa divisão, caso você já tenha, eu não sei se vocês têm da disciplina de laboratório web já grupos definidos, a gente pode ver como fazer. Mas, por enquanto, sigam isso aqui. Para cada um desses temas, vão ter 5 pessoas aqui, para esses temas específicos. E Scrum e XM Program vão ter 4 pessoas para falarem sobre eles. O cronograma vai ser o seguinte: a definição das equipes, vocês vão ter que me entregar elas até o dia 19, ou seja, de hoje, 17, que vocês verão esse vídeo, até o dia 19, que vai ser na sexta-feira. Vocês podem ver que vai ser na sexta-feira. Depois disso, a elaboração e pesquisa dos temas. Essa parte aqui, definição das equipes, vocês vão fazer o quê? Eu vou disponibilizar esse arquivo, esse doc aqui para vocês, e vocês adicionarão o nome dos componentes aqui, tá? De preferência, optem por colocar eles pontuados assim, tá? Procure um ponto e vão colocando ele aqui, por exemplo. José, depois Maria, depois João, só para ficar melhor organizado. E qual vai ser o critério aqui de quem vai escolher qual tema? Bom, quem chegar primeiro e definir primeiro o grupo, o tema que quer e o grupo vai ficar com ele. Então, esse arquivo vai ficar editável e vocês vão poder editar e colocar o nome em cada um dos componentes aí do grupo, se atentar da quantidade para cada um dos temas, quantidade de pessoas por tema. A partir do dia 20, já que já vai ser sábado, né, mas já começa a contar, do 20 a 3, então isso aqui vai ser um módulo de 15 dias, tá? Essa vai ser a atividade para vocês, 15 dias, contando a partir de hoje até o dia 3 de março. Então, vocês irão fazer essa divisão aqui. E do dia 20 ao 3, vocês farão a elaboração das equipes e a pesquisa dos temas. A elaboração do seminário e a pesquisa dos temas. E o início das apresentações também começarão a partir do dia 3 até o dia 10. Então, vai ser do dia 3, no dia 3 de março, vai ser o dia da nossa aula, e será feito ao vivo, até o dia 10 de março será feito ao vivo durante a aula também, ok? Então, esse é o nosso cronograma aqui das atividades. Aqui terá onde vocês colocarão os temas de vocês, os temas que cada grupo irá escolher e os componentes de cada um deste grupo. Vou disponibilizar este arquivo de forma editável para que vocês possam fazer. Qualquer dúvida, entre em contato comigo via o Google Meeting e elaborem aí as atividades de vocês. Por enquanto é isso, e ao longo do processo depois nós definiremos quais serão os temas para cada um dos softwares que vocês irão desenvolver. Então, até a próxima e bom trabalho!